Bom, o trabalho da vez será sobre o livro 20 Mil Léguas Submarinas, livro do autor Júlio Verne. Faremos resumos do capítulo 9 ao 22 da segunda parte do livro, incluindo a conclusão. Resumo do capítulo 9 e 10. Trabalho de português 20 Mil Léguas Marinas. Resume a explicação dos capítulos. Começa com o Ned Land faz uma visita para o capitão. E ele fala com o capitão. Parou o Nautilus na hora que eles estavam fugindo. E quando o capitão veio na direção da personagem, e teve com um gesto, em seguida ele recolheu um pedaço de pedra, e que ele foi até a rocha e escreveu a palavra Atlântida. Resumo finalizado. Agora vamos para os próximos capítulos 11 e 12. Trabalho de português 20 Mil Léguas Marinas. Capítulo 11 e 12 das páginas 187 a 192. Resumo e explicação dos capítulos. Sobre o curso do Nautilus, que não se modificou, e a esperança de retomar os mares europeus. No dia 22 de fevereiro, no Mar dos Sargassos, onde peixes e amante das plantas marinas encontraram a alimentação. No dia 23 de fevereiro a 12 de março, Nautilus mantendo-se no meio do Atlântico. No dia 13 de março e 14 de março, Nautilus retomou seu curso no sul. Essa foi a explicação da página 187 a 192. Mais um resumo finalizado. Agora vamos para o capítulo 13 e 14. Capítulo 13, o Ciclo Polar Antártico, páginas 193 a 197. No navio Nautilus, no dia 14 de março, encontraram vários icebergs ao redor. No dia 17, começaram a cruzar o Círculo Polar Antártico, até que no dia 19 de março, de manhã, encontraram o mar livre, com alguns icebergs ao redor e focas e morsas em cima de uma planície de gelo. Mas, entre o dia 19 e o dia 20 de março, começaram a se questionar: já estamos no polo? Mais capítulos finalizados. Aqui a velocidade domina. Meus capítulos 15 e 16. Pelo que eu entendi, estava tendo preparativos para o crepúsculo. Há 5 meses e meio seriam lançadas pessoas a bordo do Nautilus. Até que um dia um menino estava dormindo e foi despertado por um choque. Então ele foi jogado da cama, então foi em direção à sala luminosa, que lá se encontrava o conselho com o Nautilus, colidido. Então ele ajudou o conselho dando dicas de como podia descolidir o navio. Até que uma hora eles conseguiram descolidir o navio, mas foi por um triz que escaparam. Mas mesmo assim tinham uma pedra de gelo presa na frente do navio. Então eles abriram o reservatório de água para descongelar, mas não estava funcionando, e até o capitão foi pedir ajuda para o professor Aranox, que deu dicas para conseguirem escapar da morte. Então foram ao trabalho para conseguir soltar a pedra de gelo. Mas os reservatórios estavam ficando vazios e o navio quase sem oxigênio. Mas finalmente conseguiram escapar, pois a Belice empurrou o iceberg por baixo do navio. Bom, mais um resumo finalizado. Agora vamos para o capítulo 17 e 18. Capítulo 17 da segunda parte, respirando novamente. O capítulo começa com os tripulantes tomando ar. Uma situação desconfortável no Polo Sul. Ficaram com falta de oxigênio. E logo depois disso, o capitão começa a não aparecer mais nem no salão, nem na plataforma. Enquanto eles iam para o norte, pelo Atlântico. Passaram pelas Maldivas. Pegaram várias espécimes de algas. Após passarem pelas Malvinas, desceram 20 a 25 metros do oceano. Seguiram o litoral do Uruguai. Já tinham feito 16 mil léguas desde seu embarque do Japão.
Tudo começa com Ned triste por seu plano de fugir não ter dado certo. Logo depois começa a conversar com o conselho e com o professor. Seu capitão pretende deixar eles para sempre no submarino. Depois eles chegam às proximidades das Bahamas. Ned apontou grande movimentação das algas. O autor diz que são cavernas de polvos e a tripulação começa a falar sobre krakens, polvos gigantes. Diz que não acredita na existência desses polvos e Conselho diz que já viu um. Logo depois aparece um polvo gigante que começa a atacar Nautilus, parando suas hélices. O Capitão Nemo aparece e diz que irão lutar contra o polvo corpo a corpo. Os tripulantes começaram a lutar contra o polvo gigante com machados. Depois o animal ferido soltou um líquido negro do abdômen e fugiu. Depois disso, 10 ou 12 polvos entraram na plataforma. O polvo quase comeu Ned Land, mas o capitão apareceu e o salvou. Então todos os monstros fugiram. Mais um resumo completo. Vamos para os próximos capítulos. Agora fique com o resumo do capítulo 19 e 20 com Jefinho. Depois da morte do francês, o Capitão Nemo fica muito abalado e recolhe-se, não mantendo o Nautilus num curso fixo, deixando à mercê das ondas. Depois de 10 dias, Nautilus apontou para o norte. Depois de ter passado pelas blocaias ao longo do canal das Bahamas, percorriam a corrente do rio Marítimo. Avistaram a corrente do Golfo, que fluía a 8 km por hora. Nautilus continuava sem rumo. Não havia mais vigilância a bordo. Nessas circunstâncias, a fuga deles teria alguma chance. As praias poderiam oferecer refúgios. O mar tinha vapores que seguiam o trajeto entre Nova York, Boston e Golfo do México. Talvez o resgate fosse possível, apesar das 30 milhas que os separavam do litoral dos Estados Unidos. Mas algumas coisas conspiravam contra os planos de Ned Land, como as péssimas condições climáticas, zonas de tempestades e ciclones, as águas perturbadoras que eram morte na certa. Ned Land estava perdendo a paciência, sentia melancolia. Quase 7 meses tinha se passado sem que tivesse notícias da Terra. O professor foi falar com o Capitão Nemo. Nemo disse que havia um manuscrito em vários idiomas dos estudos dele sobre o mar. Um sobrevivente lançou o aparelho ao mar. O professor estava disposto a manter aquilo no sigilo em troca de liberdade. O céu assumiu uma aparência tenebrosa. Mar e ondas mais fortes. Nemo viu os reservatórios se enchendo e Nautilus começou a mergulhar suavemente. Bom, como podemos ver, o José Renan manda muito bem de resumo. Agora vamos para o próximo capítulo com Yuri. Livro 20.000 Léguas Submarinas, resumo do capítulo 21. O Nautilus continuava sua trilha rumo às 20.000 léguas percorridas, até que o navio desconhecido se aproximava e atacava com tiros de canhão. Era um navio de guerra que estava em ataque. O inimigo achava que estava em confronto direto com um grande monstro marinho. O Capitão Nemo viu que o navio era da nação maldita. Nemo, sem dó e piedade, ordenou que íssemos ao ataque e afundássemos o navio inimigo, e sugeriu que eles realizassem a fuga que planejavam há tanto tempo. A batalha era interminável, os navios mantinham uma distância de 2 milhas. A perseguição não tinha fim. Capitão Nemo esperava o início da manhã para mais confrontos. Ned e companhia aguardavam a fuga. O confronto tinha começado novamente. Foi tão rápido que antes que Ned, Conselho e o professor fugissem, o navio inimigo já estava a afundar ao mar e mais uma tripulação virava cadáver. A fuga falhou. Cada um voltou para o seu quarto e, assim decepcionado, o professor observou Nemo, que estava triste e chorando à frente de um quadro de uma mulher e uma criança, sua possível família, que já estavam mortos. Bom, mais um resumo finalizado. Agora vamos para a conclusão com o Caio, capítulo 22. Resumo do capítulo 22 da segunda parte. O umbigo do oceano, que começa na página 241.
e da conclusão quem já esteve nas profundezas de um abismo, que começa na página 250. Após Nautilus, com as ordens do Capitão Nemo, afundar em outro navio, os painéis do salão são fechados. Todos ficam em silêncio. O professor fica aterrorizado e o capitão some. Depois de algumas horas, a luz elétrica volta e o professor vai até o salão fazer o uso de vários instrumentos para identificar a localização e velocidade do submarino, como era de costume. Percebeu que estavam no Atlântico, indo em direção norte, em alta velocidade, não dando tempo do Aronnax estudar os tubarões daquela região. Voltou para o quarto sem conseguir dormir. Todos estavam angustiados, mas a preocupação era com Nid, pois ninguém sabia as loucuras que ele era capaz de fazer. De manhã, Nid acordou o professor planejando uma fuga para aquela noite. O dia se passou. Nid deu todas as instruções a conselho e professor. Angustiado em seu quarto, Aronnax pensava em como iria ser sua fuga, se ele iria morrer, no capitão e etc. Percebeu o movimento no quarto ao lado, o do capitão. Na véspera da fuga, o capitão saiu de seu quarto e vai para o salão tocar seu instrumento musical. O professor consegue passar por ele e corre até Nid, que estava à sua espera. A fuga foi bem sucedida, em partes, porque eles tiveram que enfrentar um turbilhão norueguês. O professor bateu a cabeça e desmaiou. Acordou em uma cabana de um pescador.